Olá, olá! Vamos saber como é que a gente pode deixar filhos mais saudáveis no mundo. Como que eu posso deixar filho mais saudável? Eu como pai e eu como mãe. A gente vai falar de duas inteligências aqui, a inteligência espiritual e a inteligência emocional. E eu já vou trazer um versículo para a gente refletir. Provérbios 22, 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Educa a criança. Quem tem que educar a criança? Quem é o pai e quem é a mãe? Por que eu tô falando isso? Eu escutei um podcast de uma grande influenciadora digital. Assim, ela é gigante mesmo, super nova, né? Mas conseguiu uma ascensão e um crescimento muito grande nas redes sociais. E ela tem 3 filhos e ela falou o seguinte: foi questionado sobre a criação dos filhos dela, né, em relação a babá. Ela falou o seguinte: eu fui criada por babá, então minha mãe tinha que trabalhar e me deixou com babá, então não vejo o problema dos meus filhos serem criados por babá. E essa é uma questão que precisamos refletir. Sim, eu não sou contra babás, ajudantes, né, a escola tem um papel importante, por exemplo, das babás auxiliar na educação dos filhos, a escola ser um auxílio, mas a base educacional, né, gente, que tem que vir carregado de princípios, valores, éticas, aquela contribuição que mãe e pai têm grandemente na vida de um filho, na questão da formação do caráter, isso tem que partir do pai e da mãe. A base tem que vir do pai e da mãe. Educar a criança no caminho em que deve andar, gente, está aqui no Provérbios 22, 6. Tem que vir de pai e de mãe. E não da escola, e não da babá, e não, sabe, do cuidador, seja do nome que de você for. Eles podem auxiliar, mas educar, não. Educar, não. E aí, gente, nós precisamos olhar para isso, porque dentro da fala, né, dessa influenciadora grande, e eu não estou aqui criticando, cada um com a sua consciência, mas as consequências chegam. Para filhos mais para frente, né, vão sofrer. Não vão viver uma vida com leveza, uma vida com alegria, uma vida com amor, sabe? Principalmente leveza, que é uma coisa que eu não vejo na vida dessa influenciadora. Ela é uma pessoa super descolada, despojada, empreendedora, uma influenciadora de muito sucesso, mas leveza não se vê, sabe? E assim, gente, não estou aqui criticando, voltando a falar disso, mas precisamos cultivar dentro da gente uma leveza, uma alegria, um amor, que isso agrada o coração de Deus. E quando a gente cultiva isso dentro de nós e ensinamos para os nossos filhos, através do exemplo e da educação, então quer dizer, eu tenho que ali estar direcionando, eu tenho que ali estar falando não, eu tenho que ali estar falando sim, eu tenho que mostrar o que é importante, eu tenho que ter tempo de qualidade com os filhos, que hoje está sendo algo muito, né, raro, ter tempo de qualidade com os filhos. Então eu tenho que estar ali falando sim, isso aqui é bom, respeito mais velhos, isso aqui você pode falar, não grita, não fala assim, né? Pode ter tal hora com o celular, não pode ter, tem que estar ali, tem que ter um tempo de presença, tem que ter um tempo de qualidade, sabe? A amamentação é algo também importante, principalmente quando você é um bebezinho. Tudo isso influencia na educação de um filho, né? No caminho que ele deve seguir. Gente, eu quero fazer alerta para os papais e para as mamães. Não estou aqui julgando, cada um dentro do contexto, cada um dentro da realidade. E aí você pode estar falando, então a mãe ou o pai não pode trabalhar, tem que ficar só educando? Pode. Mas o que eu percebi, o que eu percebo, por exemplo, tem muitas mulheres que acaba de dar à luz e já está aqui trabalhando, já está aqui nas redes sociais. Sabe, a prioridade, gente, é onde está o nosso coração. A prioridade está onde? E a gente vê que a prioridade não está ali, sabe? Tendo como prioridade também esses filhos. A prioridade está aqui. A prioridade está aqui. Onde eu estou
mais preocupada com o que eu vou produzir, com o que eu vou fazer, com o dinheiro que eu vou ganhar, do que com a educação emocional e espiritual do meu filho, dos nossos filhos. E, gente, isso é muito sério, isso é muito importante. Então, eu senti no meu coração de trazer isso para nós, essa consciência para nós, né? Precisamos desenvolver inteligência emocional, que vem dessa base familiar, e inteligência espiritual, que é a gente buscar a Deus sobre todas as coisas, sabe? Buscar a Deus sobre todas as coisas, buscar a centelha divina e buscar a gente resgatar valores, princípios e posturas que a gente vê que hoje se perdeu. Por conta disso aqui também. Rede social, gente, é ótimo, desde que a gente saiba usar. Desde que a gente tenha harmonia e equilíbrio na nossa vida. E quando eu escolho ter filhos, eu preciso ter uma responsabilidade diante do emocional, da formação emocional daqueles filhos. Então, delegar algumas tarefas e funções é uma coisa. Delegar totalmente a educação para os filhos é outra coisa. Totalmente diferente. Totalmente diferente. E isso traz consequências, ok? Então, gente, olha, educa esses filhos. Educa os filhos no caminho em que deve andar e no caminho também que o Senhor pode nos direcionar. Senhor, me direciona no caminho que eu preciso, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso desenvolver como mãe e como pai. Nós não somos pais perfeitos, como nós também não tivemos pais perfeitos. Mas a gente pode fazer um pouco diferente, a gente pode evoluir, a gente pode amadurecer. E quando essa apresentadora fala, eu tô dando o que eu recebi, essa influenciadora, né? Ela tá agindo no automático. Então, quer dizer, eu fui criada assim, eu tô passando isso para frente. Isso não agrada o coração de Deus, porque o maior objetivo de nós estarmos aqui chama-se evolução. Evolução como pessoa, evolução como ser humano. E se a gente está fazendo, passando o que a gente recebeu, nós estamos agindo somente no automático. Isso não traz benefício para ninguém. Não traz benefício para ninguém. Se eu estou só passando o que eu recebi, né? E a gente precisa estar conectado na nossa essência, na nossa identidade, na nossa individualidade, sabe? E precisamos buscar desenvolver inteligência espiritual, buscar ter verdadeiramente tempo com Deus, intimidade com Deus, sabe? Buscar entender da palavra e buscar também ter uma evolução emocional. Então, eu tô aqui repassando o que eu recebi? Não, eu quero passar mais do que eu recebi dos meus pais. Não é melhor, mas é um pouco mais. Eu preciso fazer diferente. Eu preciso evoluir. Quando eu evoluo, os meus filhos têm que ir além do que a gente foi. Sabe? Isso é importante, amém? E também precisa tá tomando uma consciência da gente não ficar agindo no automático e saber que a evolução é uma escolha, é uma decisão e que muitas vezes nós precisamos buscar ajuda para isso. Buscar ajuda, gente. Eu trabalho na área de desenvolvimento humano dessa parte familiar já há 8 anos. Sabe? Eu busquei ajuda para eu poder quebrar padrões familiares, para ter uma consciência diferente, para ter uma postura adequada com os meus pais, para que eu tenha uma postura adequada comigo e com os filhos, né, quando eles vierem, e tá ajudando vocês nessa jornada. Existem leis, existem princípios, existe uma ordem que nós precisamos respeitar em primeiro lugar. E buscar em primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus, gente, é buscar acessar o amor de Deus em nós, o verdadeiro amor. E que não tá assim cheia de ego, buscando reconhecimento, buscando aplauso, sabe? Buscando só isso, não. Reconhecimento é importante, mas buscando verdadeiramente, quando eu estiver na presença dos meus filhos, eu estar ali, sendo amor, sendo alegria, sendo leveza, sendo paz, sendo presença, tendo tempo de qualidade, educando, tendo tempo de qualidade. Amém? Gente, então assim, vamos divulgar mais sobre uma consciência e um aprendizado que nos leva a uma evolução. Então eu peço para vocês que, se você não me segue aqui no meu canal, me siga, ative o sininho,
para que mais vídeos, né, desses, quando eu colocar, você pode estar recebendo, estar assistindo, compartilhe para mais pessoas. Eu estou aqui para ajudar vocês nessa caminhada de inteligência espiritual e inteligência sistêmica familiar. Que quando a gente atinge essas duas inteligências, nos tornando pessoas melhores, nos tornamos pessoas melhores e podemos deixar filhos melhores para o mundo. Quer deixar um legado grande para os seus filhos? Torne uma mãe e um pai mais evoluídos, mais saudáveis, mais inteligentes e mais felizes. Então vamos buscar sair dessa repetição? Eu fui criada assim, eu estou passando assim. Vamos assumir a nossa responsabilidade como pais, como mães e deixar uma educação com princípios, valores, ética, moral, respeito, mas principalmente criar um laço e um vínculo saudável com os filhos, estando presente, estando educando com presença e com sabedoria. Amém? Obrigada por vocês estarem aqui. Vamos compartilhar. Vamos educar a nós e os nossos filhos com sabedoria e com direção do Espírito Santo. E até o próximo vídeo.